esse mundo sem voltas, né? O mundo virtual é um mundo que não há voltas, que a gente não tem como deixá-lo para trás. Sempre digo em minhas aulas que o respeito, a empatia que temos presencialmente, devemos ter também virtualmente. E que o que aconteceu hoje nos sirva de alento, né? Marcamos essa data em comemoração ao Dia do Descobrimento do Brasil, né? Dia 22 de abril, né? E agradeço o convite e a presença de todos. Professora Cândida, muito obrigada, faço as suas palavras. Quero agradecer muito aos nossos convidados, Maria Cristina Raiol dos Santos Sobreira Lopes, ela é diplomata desde 2006, mestre em Relações Internacionais pelo Instituto Rio Branco e pela Universidade Torquato de Tella, na Argentina. Atualmente está cedida para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde desempenha as funções de coordenadora geral de articulação e relações institucionais e internacionais. Ela é especializada em temas multilaterais e serviu nas embaixadas do Brasil em Teherã e Buenos Aires. Deixa eu fazer a gravação. Quem criou o link, se puder iniciar a gravação, agradeço. Professora Maria Cristina, nosso muito obrigada por ter gentilmente atendido o nosso pedido, e também agradecemos ao nosso palestrante, professor doutor Felipe Abolt Galvão Sobreira Lopes. Ele é diplomata desde 2008, é graduado em Relações Internacionais pela Universidade McGill em Montreal, Canadá, e no Brasil atuou nas áreas do Itamaraty, responsáveis por negociações comerciais, extra-regionais do Mercosul e meio ambiente. Também serviu na Embaixada do Brasil em Buenos Aires e está atualmente na Embaixada em Teherã, no Irã, desde 2018. Doutores, é uma grande alegria para nós, e certamente a palavra de vocês transformará muitas vidas, incluindo a minha, né? A gente tem muitas dúvidas sobre o que é ser um diplomata, se todo mundo pode ser, e desde já abro com uma pergunta. Eu estou com 37 anos, né? E tem a professora também, Cândida, aqui, temos acadêmicos, alunos com 20 anos, 21, tem limite de idade, todo mundo pode sonhar, ou uma pessoa que está no interior, né? A gente está falando aqui com alunos muito do interior do nosso país. Há limites para se sonhar, para ser um diplomata, né? Podemos seguir os caminhos de vocês, a gente gostaria de ouvi-los. Muito obrigada. Bom, é um prazer estar com vocês. Queria agradecer à professora Vanessa pelo convite, e em nome dela cumprimentar todos os demais, todos os professores, também os alunos. É sempre uma alegria falar para as mentes mais jovens. Eu sempre digo que, para mim, a fase mais difícil foi dos 20 e poucos anos, depois tudo fica muito mais fácil, os caminhos se abrem, a gente descobre o que a gente tem que fazer. Então, fiquem firmes, acreditem nos sonhos de vocês, se dediquem, que vocês vão atingir os objetivos de vocês. Com relação a ser, bom, nós somos casados, e não tem limite, qualquer pessoa pode fazer o concurso, desde que seja graduado, e qualquer graduação. Então, só tem que estudar bastante, porque as provas, são muitas provas, são muito abrangentes, e são bem competitivas. Então, são alguns anos de preparação, e eu recomendo que quem tiver interesse já comece agora. E aí, o que a gente estava conversando é que a gente vai contar um pouco da nossa trajetória, para ficar bem claro que qualquer pessoa, nós temos, enfim, inícios bem distintos, e ambos chegamos ao mesmo lugar. Então, eu não sei qual é a história de vocês que estão aí, mas todos vocês podem ser diplomatas ou qualquer outra coisa que vocês desejarem. Então, eu sou do Amazonas, eu sou a primeira diplomata mulher do Amazonas, e saí de Manaus ainda adolescente, cresci em Fortaleza, na verdade, assim, eu considero Fortaleza o lugar da minha formação, e me formei em Direito,
e decidi estudar para o concurso depois que eu me formei, porque eu achei que de todas as opções profissionais que a minha graduação me dava, ser diplomata era aquela que ia me dar mais possibilidades de diversificar, porque eu não imaginava fazer a mesma coisa todo dia. Não queria ser uma juíza, não queria ser uma advogada, eu queria viajar, eu queria conhecer pessoas, eu queria cuidar de temas distintos. E o que faz um diplomata? Eu vou contar mais ou menos o que eu já fiz, porque realmente é uma profissão que ninguém, médico, professor, todo mundo sabe o que faz. Diplomata então, e existem também, eu gostaria muito que a vida do diplomata fosse como as pessoas imaginam que é. É um pouquinho mais difícil do que isso. Então, festas, né, doutora? Só festas. Só tranquilidade. Inclusive, para quem está pensando que é só tranquilidade, eu recomendo, então, procurar outra carreira, porque nós temos colegas que passam situações bem arriscadas mesmo. Nós tivemos uma colega que morreu de malária, mais de um, né? Alguns colegas pegam em alguns lugares mais ermos, contraem algumas doenças que ninguém sabe bem o que é. Então, nós, na verdade, também arriscamos nossa vida. Nós temos colegas em zonas de guerra, onde, na verdade, o Irã passou por umas situações complicadas. Mas, enfim, um pouco da minha trajetória. Assim que eu terminei, como 6 meses, em torno disso, são algumas fases, mas é mais ou menos um semestre. E aí e geralmente no primeiro semestre, nós assumimos na metade do ano, julho, agosto, e aí nós temos em torno de 1 ano e meio, 2 anos de estudos no Instituto Rio Branco, e aí depois nós começamos em algum lugar, já lotados na Secretaria de Estado, em Brasília. Só que também é possível, para a minha turma e para algumas turmas, foi oferecido já ir para o exterior, para um lugar, porque divididos em A, B, C e D, de acordo com a proximidade, a distância do Brasil, a relevância das condições climáticas. Então, de acordo com alguns critérios, nós temos essas classificações. E o C e D são os postos mais difíceis. Então, um dos meus sonhos, quando eu estava ainda estudando para o Itamaraty, era ir para Timor-Leste, que era um país que estava nascendo, e que a gente contribuiu de uma maneira muito especial. O Sérgio Vieira de Mello, que não é diplomata, ele era funcionário da ONU, e foi o chefe da missão que fez a transição de Timor como Timor dominado pela Indonésia para Timor país independente. Foram 3 anos, e foi a missão mais ampla da ONU de todos os tempos. Ele construiu, ele lançou os primeiros alicerces do país, as primeiras estruturas, e então eu queria ver um país nascer. E assim que eu saí do Rio Branco, eu fui para Timor-Leste. E passei 1 ano lá, foi incrível. Eu voltei para trabalhar no cerimonial da Presidência da República. Então, daí já dá para ver como a vida do diplomata é dinâmica. Durante 1 ano, eu morava num país onde as pessoas estavam ainda aprendendo. Enfim, a gente estava compartilhando conceitos básicos da justiça formal, porque lá eles tinham a justiça tradicional. Então, acontecia um crime, levava-se ao líder da tribo, nos casos de assassinato. Então, era toda uma outra realidade, onde se havia se havia um desentendimento, eles tinham uma tradição pirofágica. Então, se tinha uma briga de bar, eu vou tocar fogo na sua casa, e tocava fogo na casa mesmo da pessoa. Então, ainda tinha muito deslocado interno, porque em toda zona de conflito, as pessoas acabam tendo que fugir, e aí acabam deixando suas casas, vão para os lugares. Então,
após uma situação de conflito, existe um período em que esses deslocados internos têm que ser reintegrados aos seus, enfim, aos seus, suas residências, aos seus lugares de origem. Então, havia muitos acampamentos. Eu lembro que assim que eu cheguei, eu fiquei num hotel, e na frente tinham acampamentos locais internos, e eram as tendas, as famílias, com porco, galinha, chovia, lama. Então, era uma situação ainda, mas eles estão, enfim, estão caminhando bem para ter uma autonomia em termos de desenvolvimento, de governo próprio, enfim. E Timor-Leste, eu acho que tende a ser um caso de sucesso, porque eles têm muita renda de petróleo, gás, uma população menor, enfim. Encerrando Timor-Leste, cerimônia da presidência, viajava muito, fazia eventos pelo Brasil, pelo mundo. Então, também, de uma certa maneira, via a história acontecer em primeira mão. Acho que essa é uma das coisas muito, muito bacanas da vida do diplomata. A gente tem acesso a situações que as pessoas veem na televisão, e é a gente que está lá vivendo aquilo e, de alguma forma, contribuindo. E depois eu fui trabalhar em uma divisão que cuidava de temas multilaterais, cuidava de Oriente Médio, África, nos exteriores. Então, foi uma experiência totalmente diferente. Já fui escrevendo discurso, preparando o que o presidente, a presidente e o ministro das Relações Exteriores diriam para outras autoridades. Então, a gente também tem essa possibilidade de influenciar um pouquinho dos caminhos da política internacional, porque a gente está ali preparando o que as nossas autoridades vão negociar, vão dizer. Então, é outra coisa que se faz. E, enfim, depois morei em Buenos Aires, e aí também lá em Buenos Aires tive um período, eu cuidei de cultural, então o diplomata também cuida surgindo, a gente divulga os grandes nomes, tanto na área de música, teatro, artes plásticas. Então tem toda essa parte. Depois no Irã, eu acho que era onde eu estava antes de vir. Não sei quantos acompanharam, mas no ano passado nós tivemos uma crise nas relações bilaterais, e também o Irã chegou à beira da guerra com os Estados Unidos, e coincidentemente eu estava encarregada da embaixada, e fiquei encarregada da embaixada durante 5 anos. Então 5 meses, 5 anos não, 5 meses. Quem estava aqui no Brasil me contou que meu nome estava no jornal o tempo todo. A gente teve tanto que lidar com a ameaça de guerra, e aí você planeja a evacuação de todos os brasileiros, é todo um processo que não sai nos jornais, mas a gente, enfim, faz todos os estudos para ver em que lugar nós vamos abrigar todos os brasileiros, onde vai ser a área segura, depois qual é a rota de saída, e aí você tem que pensar se vai ser via aérea, via terrestre, enfim, a gente também tinha umas saídas pelo mar, tinha um lago. Então, tudo isso é uma coisa, no caso, coube a mim fazer no ano passado. Depois a gente teve o Irã foi um dos primeiros países onde chegou o coronavírus de uma maneira mais forte. A gente estava, coincidentemente, com um grupo de umas 60 pessoas. Menos. A gente tinha um grupo de turistas relevante. A gente foi surpreendido por um grupo de turistas relativamente numeroso, e tinha muita gente entre 60 e 80 anos. E naquele momento em que a gente não sabia direito como lidar com o coronavírus, só estava
que ter muita tranquilidade, tem que ter uma capacidade de decisão rápida, tem que ter uma capacidade de liderança, tem que ter uma capacidade de negociação, também tem que ter muita versatilidade com relação aos temas, porque a gente não se especializa em nada, mas ao mesmo tempo, e também tem que se preparar para passar Natal, Ano Novo, aniversários, tudo longe da família. Então, também tem que ter um pouco e também tem que se preparar para fazer amigos e viver como se fosse sempre ter aqueles amigos e depois de 2, 3 anos se despedir. Então, tudo isso, é uma vida que vale muito a pena, que eu recomendo e eu não teria outra, mas todo mundo tem que pensar bem, porque é bem diferente do que as pessoas imaginam que é a vida do diplomata. Mas, então, agora eu vou passar a palavra para o Felipe, que tem toda uma outra história e que é o meu marido. Bom dia. Eu acho que eu começaria, obrigado pelo convite, e obrigado a todos por nos acompanharem aqui. Já temos, acho que 151 pessoas ligadas, e vai ficar gravado, então depois fica à disposição de vocês e de outros que não puderem estar aqui, não puderam estar aqui hoje. Mas eu acho que eu começaria mais falando um pouco de como entrar. Como ela disse, você tem que ter um curso superior completo qualquer, e você tem que ser brasileiro nato. Então alguém que seja naturalizado, infelizmente, não pode fazer esse concurso para diplomata, mas o Itamaraty tem 2 outras carreiras também, oficial de chancelaria e assistente de chancelaria, que sim admitem brasileiros naturalizados. Então, de uma maneira ou de outra, todos aqui podem chegar ao Itamaraty e servir o Brasil no exterior e no Brasil de alguma maneira. O concurso costuma ser realizado anualmente. Agora, com a pandemia, é claro que os ritmos mudaram um pouquinho, mas é um concurso relativamente previsível. A gente tem a quase certeza de que vai haver todo ano. E é um concurso que, como ela disse, também é um processo longo, então exige não só o conhecimento na prova, como também algum preparo psicológico para você aguentar tanta pressão por tantos meses e não desistir no meio do caminho e manter aquele nível de produtividade, de reagir às provas durante tantos meses. É um concurso que exige conhecimento muito forte em português primeiro, e depois inglês, e aí eu acho que hoje em dia, antigamente a gente escolhia entre francês e espanhol, hoje em dia eu acho que você pode escolher de uma lista maior de línguas, mas, ou seja, cobra conhecimento em idiomas, como também história do Brasil, política internacional, noções de economia e direito, geografia, ou seja, são várias matérias em áreas diferentes, mas eu diria que é muito interessante estudar para o nosso concurso. Você estuda sobre coisas que, no fundo, muita gente deveria conhecer muito bem. A história do Brasil, uma coisa interessante de estudar, uma coisa quase prazerosa de você estudar, de conhecer. É um concurso muito concorrido, assim, costuma haver muitos candidatos por vaga. Eu mesmo demorei 3 anos e meio, fiz 4 vezes o concurso até conseguir passar, e você acaba sentindo um progresso, você sente que cada ano você chega mais perto, aí desanima, acha que nunca mais você vai conseguir chegar tão perto, que você no ano seguinte não vai saber mais do que você sabe este ano que você foi reprovado, mas aí você vai, remonta uma estratégia de estudo, você se junta com novos grupos de estudo, faz cursinhos. Hoje em dia tem muito cursinho online direcionado ao concurso de diplomata. Então, existem diferentes maneiras de estudar, de passar. A bibliografia que o concurso sugere é muito extensa, mas aí você não só lê muito o que é possível, como busca fichamentos, busca se juntar em grupos de estudos em que você divide a leitura. Então, basicamente, a mensagem é possível, todo mundo
passar. Vocês têm que se dedicar, você tem que acreditar que dá e ir em frente. Eu entrei já faz 13 anos, este ano que eu entrei, que eu passei, e aí eu depois de fazer o Rio Branco por um ano e meio, ela está dizendo aqui, eu sou filho de diplomata, então eu morei muito tempo fora também, e muitas vezes as pessoas perguntam, você não sofreu sendo filho de diplomata, essa coisa, ficar largando os amigos pelo mundo e tudo? E a minha resposta costuma ser que não é sempre fácil, mas eu me interessei a ponto de também querer isso para os meus filhos, onde eu estiver. Então, eu acho que é uma carreira bonita, uma carreira interessante, você vê coisas, como ela disse, você vê a história acontecendo muitas vezes, e muito cedo na carreira. Eu, com 4 meses de carreira, participei ajudei a organizar uma cúpula com 35 presidentes aqui das Américas, em Salvador, aí você via na mesma mesa sentado Raul Castro, Lula, Hugo Chávez, a América Latina inteira estava lá representada, Cristina Kirchner, e por aí vai. Você vê todo mundo junto ali, você está com 4 meses de carreira, você está assim, meio, olha só o que eu estou vendo aqui nessa salinha. Mas tem momentos muito interessantes na carreira. Depois você está fora, na Argentina, e você acompanha o presidente brasileiro quando ele vai lá, você acompanha os ministros, você acompanha reuniões do Mercosul. No Irã, essa vida um pouco mais... A relação Brasil-Irã política não é tão intensa, ou seja, a gente não tem visitas de presidente, de ministro o tempo todo, mas você acompanha um tema que está sendo acompanhado no mundo inteiro, que está na imprensa do mundo inteiro, que às vezes fica à beira da guerra. Então, o programa nuclear iraniano, que foi negociado de uma maneira que o Irã pode desenvolver seu programa nuclear para fins pacíficos, em troca do levantamento de sanções, aí você busca construir a confiança dos dois lados. Tudo isso é muito interessante. Vocês estavam nessa época? Vocês estavam lá nessa época? Não quando foi assinado o acordo, mas quando a gente chegou lá na época em que o Trump anunciou que estava saindo do acordo. Então, foi justamente quando as sanções começaram a voltar, quando a desconfiança dos dois lados começou a aumentar. Os iranianos agora se perguntam se podem voltar a confiar nos países que diziam que iam levantar as sanções, porque agora estão todas as sanções aplicadas de novo, e eles estão sofrendo. A economia sofre muito, com isso o povo também sofre muito, a inflação está altíssima, o câmbio se desvaloriza. Então, eles viveram um momento de euforia em que achavam para frente, começaram a construir novo terminal de aeroporto, novos shoppings, achando que todo mundo ia chegar lá, e de repente, opa, o Trump anunciou unilateralmente que vai sair do acordo, e eles ficam assim, e agora? Esse shopping enorme aqui vai ficar ocioso, aquele terminal do aeroporto novinho em Folha, como é que vai ser usado? Então, está nesse momento de, será que... Aí vem um novo governo americano, diz, não, vamos voltar a conversar, mas você toma a medida primeiro. Então, todo mundo está assim, sem saber, dá para confiar de novo, dá para a gente voltar a conversar com eles e acreditar que eles vão levantar as sanções e que a gente vai para frente. Então, é interessante acompanhar tudo isso de lá. E a parte cultural também. Eu lá no Irã... Eu digo a cultura iraniana também. Sim, quer falar? Não, eu lá no Irã estou cuidando da parte cultural, de promoção da cultura brasileira. Então, a gente leva cantores, leva artistas, a gente está com a ideia de levar um artista de grafite para pintar um mural. A gente já levou, um colega levou Léo Gandelman, o grupo do Choro aqui de Brasília. A gente tinha ideia de levar o Toquinho ano passado, mas aí veio a pandemia. Então, e outra coisa interessante também da carreira que eu estou fazendo agora no Teherã é a parte consular. Você cuida dos interesses dos brasileiros que moram lá, você dá os passaportes, você dá procurações, você presta assistência a quem precisa, a quem está fugindo da prisão,
Você tem momentos muito... e você sente que o seu trabalho é realmente determinante para a vida de certas pessoas. Então, não sei, acho que o básico é isso, mas ouviria perguntas de vocês, mas ela tem... O que eu ia falar, só quando ele estava falando do Irã, que quando a gente está falando, às vezes a gente não lembra. A vida no Irã é muito interessante também, essa outra parte. É toda uma cultura diferente, então, por exemplo, ó, ele vai muito a bazar, e entrar no bazar, ver essa cultura, a interação entre os comerciantes e as mesquitas, morar no Oriente Médio também tem toda essa outra parte que só morando lá pra gente entender um pouco mais como funcionam as mentalidades, e aí muita gente pergunta como é a situação da mulher no Irã. E eu sempre falo que as persas são mulheres fortes, as mulheres árabes são muito diferentes das persas, e os homens árabes e os persas também. Tem vice-presidente iraniana, as mulheres dirigem, as mulheres têm uma relação... A situação da mulher na sociedade não é uma submissão psicológica, é uma questão da Sharia em relação, é uma imposição da Sharia, mas não existe uma mentalidade de que a mulher é inferior ao homem. Você não vê a mulher de burca, a não ser que ela queira, mas não é obrigatório. E a gente já viajou a outros países, que eu não vou dizer quais, em que você vê a mulher toda de preto, e no Irã não tem poligamia, mas em outros países você vê um cara de bermuda, com 3 mulheres, todas de preto, elas não podem sair de casa, a não ser entre elas, então você só pode ser amiga das outras mulheres do seu marido. E é isso. E você vai tendo seus filhos e a vida é isso. E lá no Irã não é nada disso. As mulheres, grupos de mulheres nos restaurantes, lá não tem bar. Então, esses restaurantes, os parques, eles têm uma cultura muito de ar livre. Outra coisa também que as pessoas perguntam como são os iranianos, pessoas muito, muito gentis, muito acolhedoras, alegres, fisicamente parecidos com os brasileiros. Então, tudo isso só tá lá para... E sem falar da cultura milenar deles, lugares incríveis para conhecer. Enfim, falei demais. Acho que é interessante ouvir as perguntas, ouvir as curiosidades das pessoas para a gente ver que direcionar o que dizer. Excelente colocações, Maria Cristina e Felipe, doutores, muito obrigada. É muito rica, assim, muito, muito interessante, né, para nós. Acho que também é uma oportunidade de tirar dúvidas. A gente já está com várias colocações aqui no chat. Eu gostaria de poder passar para vocês. Não sei se a professora Cândida, o professor Francisco, a professora Elizabeth, que estão na sala, outros professores também quiserem fazer colocações prévias, senão eu já passaria para as perguntas, se vocês não se opuserem. Sim, da minha parte, pode? Claro. Então, a primeira pergunta que nós tivemos, e é interessante, porque a pergunta dos alunos também são perguntas que eu estava anotando aqui para fazer para vocês, né? Então, questões que são comuns a todos, né? Sobre a primeira pergunta da Isabela Celeste, que também quero agradecer, né, Isa? Veja só, como um primeiro pontapé já transforma muitas vidas. A Isabela foi a que me mandou uma mensagem perguntando se eu conhecia Maria Cristina, algum diplomata, porque a Isabela sonha em ser, né? E foi por isso que entrei em contato com você e a gente conseguiu fazer esse grande evento. Então, a Isabela também, depois, se quiser abrir o microfone, fica à vontade, né? Mas ela mandou aqui no chat para nós, no seguinte sentido: ela gostaria de saber mais sobre essa divisão entre A, B, C e D, e se vocês puderam escolher a localidade para onde vão, e eu acrescento algo mais: se após a escolha, se vocês são mandados para outros lugares aleatoriamente, né? Ou se é um desejo de vocês, olha, eu quero mudar, né? Como que funciona essa mobilidade na carreira? Muito obrigada. Bom, então, essa eu explico. A gente,
A gente pode, é tudo uma negociação. Então, a cada 6 meses, normalmente, assim, a cada 6 meses se abre o plano de remoção, em que as pessoas saem de Brasília para o exterior, voltam do exterior para Brasília e se movimentam de um posto para outro no exterior. Pode, inclusive, é uma pergunta que também fazem: quantos anos pode ficar fora? Máximo 10, depois tem que voltar. E também quanto tempo pode ficar em cada país? No mínimo 2, no máximo 4. Mas, em regra geral, é isso. Então, também não pode fazer tem que ter uma, enfim. Se você quer ficar 10 anos, tem que fazer pelo menos um D, se você quer ir um C, você não pode repetir as numa saída. Isso, isso visa a dar oportunidade para todo mundo e para todos os tipos de destino. Então, quando a gente quer sair, a gente se inscreve no plano de remoção e a gente se candidata. Eu gostaria de ir para o lugar tal, tal, tal. E aí a gente também escreve para o embaixador lá: olha, eu tenho interesse no seu posto. E aí ele diz: tem interesse em você ou não, eu já tenho outros candidatos. Toda uma negociação que é intermediada pela nossa divisão de pessoal. Então, a gente não pode escolher, mas a gente negocia. Então, no fim das contas, a última palavra é nossa. Nem que seja: não quero nada que vocês me ofereceram e vou aguardar outra coisa. Em Brasília. Em Brasília. Não, a gente não pode ser enviado para nenhum lugar que a gente não queira. E todos os lugares escolheu ir para Buenos Aires, enfim, era o que a gente queria e deu certo, e também Irã era o que a gente queria e deu certo. Excelente. Eu já tinha uma visão que tinha algo de nota, sabe, do concurso, conforme você fosse melhor no concurso ou pior, você tinha uma colocação diferente, mas pelo visto, então, não, é bem democrático isso, né? Todo mundo vai acabar passando por uma zona de conflito em algum momento, ou indo para um país também desenvolvido em alguma oportunidade da vida, pelo que eu entendi, né, doutores? Porque tem uma coisa, assim, os diplomatas têm perfis distintos. Então, por exemplo, por que a gente escolheu Buenos Aires em primeiro lugar? Porque é um lugar que é importante para o Brasil, a Argentina, e um lugar onde o Brasil é importante. Então, lá, o diálogo em alto nível é muito, muito fluido. E a gente tem muitas visitas ministeriais, presidenciais. Então, para a gente, isso era mais interessante do que ir para outros lugares que aparentemente poderiam ser, sei lá, mais glamurosos, mas que talvez o nosso trabalho não fosse tão interessante do nosso ponto de vista para outras pessoas. Então, cada um é atraído por uma coisa diferente, num momento diferente. E também tem uma coisa que é interessante saber: pós do C&D, a gente tem saídas periódicas. E aí se for trimestral, tem 10 dias a cada 3 meses, se for quadrimestral, são 15 dias a cada 4 meses, é o que chama de dar uma respirada. Então, isso também, para algumas pessoas, é bem atraente. Então, existem alguns incentivos para que as pessoas procurem postos distintos. No caso, Buenos Aires é A e Teherã é C. E eu acho que é muito interessante você ver também esses países menos óbvios, esses países mais desafiados, com mais desafios, mas também tem gente que opta por só fazer A. Ela sai para um A, volta para Brasília, fica uns anos, sai para um A, volta para Brasília. Então, não é obrigatório, atualmente não é obrigatório para tornar obrigatório se você quer ascender na carreira, mas hoje em dia não é obrigatório e tem gente que só fica no A e volta. Tem gente também que opta por ficar a maior parte do tempo em Brasília, por questões familiares. Também para as moças jovens, todo mundo perguntava, quando eu virei diplomata: e aí, você não vai casar? Tá bom também. Mas é uma questão real e em alguns casos, o que homens e mulheres, na verdade, hoje em dia têm feito se um cônjuge tem um trabalho que obriga a ficar no Brasil, muita gente tem optado
fazer pouco tempo fora do exterior, porque precisa de um tempo exterior para ser promovido, mas fazer a maior parte da carreira no Brasil. Já tem gente que prefere ficar pouquíssimo tempo no Brasil e a maior parte do tempo no exterior. Então, eu acho que também o fato de haver perfis distintos faz com que as pessoas se acomodem nessa distribuição de A, B, C, D e Brasília. Excelente. Aí também perguntaram aqui, eu já vou juntar duas perguntas em uma só, né? Vou juntar a do João Goetz, acho que chama, e tem alguém que perguntou, e a Ludiane Trentin. Eles perguntaram se ter dupla nacionalidade ajuda a se tornar um embaixador, porque vocês acabaram de dizer que tem que ser brasileiro nato, né? Mas ter dupla nacionalidade é um diferencial ou não? E já sobre esses diferenciais, né, para conseguir a carreira, se ter tatuagem, se é um complicador, essa parte estética. Sobre a dupla nacionalidade, eu diria que não ajuda a subir na carreira. E você, por exemplo, se você é brasileiro e português, você, em princípio, não pode servir em Portugal, porque você responde a 2 chefes de Estado, você tem 2 nacionalidades, então considera-se que pode haver um conflito de interesse. Então, no exterior, a gente está servindo o Brasil e defendendo os interesses do Brasil, e não há dúvida de quem a gente está defendendo lá. Se você tem uma dupla nacionalidade, se você é português, por exemplo, você está em Portugal, pode haver um conflito de interesse. Eu vou defender agora, manda para Portugal uma pessoa que seja cidadã portuguesa também. Então, isso é uma coisa considerável. Você não vai deixar de buscar uma nacionalidade, se vier para você, se tiver interesse, mas você tem que saber que você não vai acabar não servindo naquele país do qual você também é nacional. Com relação à tatuagem, a gente tem vários colegas, algumas mais discretas, algumas mais aparentes. Eu diria que essas tatuagens de pescoço, na cara, não sei o quê, você pode evitar para você poder esconder se num evento mais formal, porque ainda que não haja discriminação no Brasil, em algumas situações, há outras culturas em que isso pode ser mal visto. Então, eu acho que tatuagem em lugar discreto, ou que só coisas assim, não vejo grandes problemas. Perfeito, muito obrigada. Também temos uma pergunta aqui da Isabela Mazzucci, ela é do 3º ano do Instituto Federal, e ela gostaria de saber se tem algum papel na diplomacia para pessoas que querem ser investigadores ou peritos criminais, né? Vocês falaram ali de outros postos, né? Além do diplomata, tem um oficial. Existe também algum papel para investigação criminal ou que fique mais afeto à parte penal? Existem as adjudâncias, né? Então você não vai ser diplomata, porque também tem uma coisa que é muito interessante hoje em dia, existem várias carreiras que têm um viés internacional. Então você não precisa ser diplomata para ter uma carreira com alguma projeção internacional. E nós temos, nas maiores embaixadas, nós temos a adjudância da Polícia Federal, nós temos a adjudância das Forças Armadas, nós temos a adjudância da Receita Federal, da Ministério da Agricultura, ABIN. Então, quem quer ser Polícia Federal, vai ser Polícia Federal e depois pode tentar ser adido. Perfeito. Aí temos duas perguntas também que são mais afetas ao trabalho que vocês desenvolveram, né, principalmente no Irã, aqui do Paulo de Oliveira Fortes Júnior, e também vou unir com a pergunta da professora Adriana, que está aqui presente. Professora Adriana, professora, daí também fique à vontade se quiser falar, mas como você escreveu no chat, eu já vou sintetizar, né? A professora Adriana é uma pesquisadora, tem pós-doutorado fora do país também, e daí a pergunta deles é o seguinte, em relação ao Irã,
né, essa mudança de presidência dos Estados Unidos, se as questões que vocês colocaram sobre o acordo, né, do enriquecimento de urânio, enfim, de energia nuclear, se isso muda. E também a professora Adriana, gostaria de saber, ela trabalhou com mulheres islâmicas, estudo de mulheres islâmicas no mestrado, de uma forma multicultural, né, a questão religiosa dos direitos humanos, e ela gostaria de saber no Irã como é essa proteção dos direitos humanos, né, se é diferente do mundo árabe, se há esse respeito, pelo que eu entendi aqui, se há o respeito aos tratados internacionais em relação aos direitos humanos. Bom, eu já falei um pouco, vou deixar ele falar. A questão do acordo nuclear está em negociação agora. Quando o Biden era candidato, ele dizia que poderia voltar ao acordo com algumas condições. A posição do Irã é que nós assinamos um acordo em 2015 e agora a gente... Então, voltem sem condições e depois, quem sabe, a gente pode aprofundar algum termo do acordo. Então, está nessa sinuca de bico, sei lá, como é que a gente chamaria, mas os dois lados querem ver o outro tomar atitude primeiro. Os Estados Unidos querem que o Irã... Porque tem uma coisa aqui. O acordo prevê que se um lado não cumpre a sua parte, o outro pode tomar medidas corretivas, pode tomar medidas que julguem necessárias. Então, no momento em que os Estados Unidos deixaram de cumprir o acordo e aplicaram as sanções sobre o Irã esperou um ano e depois começou a descumprir a sua parte do acordo. Elevar o nível de enriquecimento do urânio, deixar mais urânio enriquecido estocado. Água pesada. Reativou mais usinas, acabou com todos os limites na pesquisa, que inclusive muita gente considerou a medida mais grave, porque professora, a pesquisa, na verdade, o momento da pesquisa foi o que representou a maior ameaça, porque a grande preocupação é que o Irã desenvolva tecnologia para a construção de toda a bomba. Mas aí também o que acontece é que existem os assassinatos que chamam de targeted killing dos cientistas. Então, cientista iraniano sempre tem segurança, eles sabem que tem a vida ameaçada o tempo todo, e muitos cientistas iranianos já foram assassinados. E isso não é uma coisa que seja um segredo, é uma política de Estado dos Estados Unidos e de Israel. E outra coisa também que é importante saber é que essa questão do acordo nuclear, ela tem está dentro da lógica da geopolítica do Oriente Médio, porque com o Irã forte ameaça os rivais, e lá a rivalidade é uma coisa que a gente nem consegue entender, porque a nossa América Latina é tão tranquila nesse sentido, mas lá está todo mundo preparado para a guerra o tempo todo. Então, o Irã forte preocupa a Arábia Saudita, preocupa Israel. Então, existe um lobby para que esse acordo nuclear não seja reativado, para que o Irã não tenha acesso aos recursos que ele terá se ele voltar a vender petróleo como já esteve vendendo, porque uma vez que o Irã esteja rico, ele tem uma projeção regional mais forte, por meio da Guarda Revolucionária. Então, é uma coisa bem maior do que simplesmente o acordo. Doutor, e também, eu só queria fazer um adendo, me lembro, mas me corrija se estiver errado na época, de que o Brasil teve muita influência na questão da parte técnica, né? A técnica empregada, a tecnologia do enriquecimento do urânio, era um aporte brasileiro, ou isso foi falacioso? Acho que você está pensando na declaração de Teherã que a gente negociou com a Turquia. 2010. Foi Brasil, Turquia e Irã. A gente negociou a pedido do Obama
mas não foi um acordo que foi para frente. Então, nesse momento, a gente teve enfim, um papel bem relevante, porém, embora não, e na verdade eu não digo porém, embora não tenha sido, enfim, tocado para frente, não tenha permanecido, os iranianos são muito gratos a nós. E uma coisa também que é bem interessante, o Brasil é um país com boas relações com o mundo, então é muito bom ser diplomata brasileiro, porque a gente tem um acesso que outros países não têm, embora a gente não tenha hard power. Então, Bacana, as pessoas, excelente. os países são desconfiados, muitas vezes, de outros países, acham que estão espionando, acham que estão com interesses militares, e a gente não, a gente é bem visto lá, e eles nos recebem bem, e tratam a gente muito bem, em geral. Que bom, de fato. E vocês poderiam explicar um pouquinho o que a pergunta da professora Adriana, essa questão dos direitos humanos, né, em relação às mulheres especificamente? Então, de uma maneira geral, é importante dizer que o Irã participa do Conselho de Direitos Humanos da ONU, então não é um país que se recusa a falar sobre a questão bilateral com o Irã também, que ainda não foi ativado, mas que o simples fato de eles terem, de havermos estabelecido esse canal mostra a abertura deles. Eles reconhecem que existem muitas coisas a melhorar, e o Brasil também percebe que o fato que todos os países, na verdade, têm que melhorar alguma coisa, então o reconhecimento de que precisa melhorar é o primeiro passo, que, portanto, nós temos que apoiar essas mudanças. As questões de direitos humanos, de maneira geral, no Irã, mais preocupantes são relacionadas à pena de morte e a questão da liberdade de imprensa. Então, uma questão que também tinha, que está relativamente esperada, é porque antes o porte de uma quantidade muito reduzida de maconha já resultava em pena de morte. E isso já foi uma mudança recente, considerada um avanço. Então, também é importante ficar claro, porque o Irã não lá é uma democracia islâmica, que eles chamam. Então, a gente pensa que o presidente lá tem os mesmos poderes que o presidente aqui tem, mas não é bem esse o caso. Que é responsável pela proteção da Revolução Islâmica, da Sharia, e que ele oficialmente recebe todos, ele é instruído diretamente por Allah, e o líder supremo não erra nunca. Então, existe essa figura que está acima do presidente. E acima do presidente também existem vários conselhos que são influenciados pelo líder supremo. Então, o presidente Rouhani, que foi eleito com uma plataforma bem progressista, tem enfrentado muitas dificuldades para implementar as melhorias que ele gostaria de fazer. Mas, ainda assim, ele implementou uma carta de cidadania. No tocante às mulheres, existe uma preocupação com relação à violência. Ele tem uma vice-presidente no gabinete dele. Então, eu diria melhorar, com certeza. Eu acho que, se você for pensar na situação da mulher no Irã, é como se fosse a mulher brasileira operada nos anos 60, que ainda tinha que pedir autorização do marido para viajar, para uma série de... Para mim travou um pouquinho. Para vocês também. Travou. Ô, Vanessa, para mim também travou. O mais importante era a questão de direitos humanos mesmo, mas eles esclareceram. Tá, joia. Vamos ver se retorna.
Esperar um pouquinho o retorno. Para mim também caiu. Eles já me avisaram que vão reingressar, tá? Enquanto isso, professor Chico, está me ouvindo? Estou em dois dispositivos aqui. Eu fiquei muito interessada que eles colocaram, a Maria Cristina colocou essa participação dela no Timor-Leste, né? Achei muito rica essa questão do direito tradicional que ela comentou, né? De não ter uma justiça institucionalizada, o que para a gente é muito estranho, né? A gente pensar em tempos tão modernos, você não tem um poder judiciário, você ainda submeteu os conflitos ali, conseguiu retornar. Estava falando, Maria Cristina, assim, sobre essa sua experiência no Timor-Leste, né? Eu fiquei muito interessada sobre ela, essa questão de não existir uma institucionalização, né, da resolução dos conflitos por meio do poder judiciário. Eu sei que deve ser uma questão mais extensa, para a gente conversar. Se a gente puder depois marcar uma conversa sobre isso, eu, o professor Chico, ia ficar, a professora Cândida também tem certeza que ficaria muito grato. O professor Chico, ele é especializado nessa questão de gestão de conflitos, solução de conflitos por uma forma pacífica de controvérsia, tem várias técnicas também, né, que são empregadas. Eu já gostaria de estender esse convite, se possível for. A gente com certeza vai ser um prazer, e a gente podia convidar, porque nós tínhamos uma cooperação jurídica com o Timor-Leste, então nós enviávamos defensores públicos, juízes e promotores públicos. Então, acho que seria interessante tentar resgatar o contato com alguma dessas pessoas, para que eles também possam contar da experiência deles, porque nós fazíamos a parte nós tornávamos possível a presença deles lá, mas para contar do conteúdo mesmo, eu acho que eles teriam muito mais a relatar. Então, nossa, muito rico, com certeza, porque ainda que, claro, a gente esteja falando a doutora Josi também está aqui, é minha mãe, tá, gente? Ela é especializada também nessa parte de solução pacífica de controvérsias, e a professora Cândida também tem expertise no tema. Então, assim, é algo que nos é muito caro, e ainda que a gente tenha um judiciário institucionalizado, né, claro que a gente não pode fazer essas comparações, mas a gente tem zonas de conflito, né, micro-regiões, e que também não são servidas propriamente pelo Poder Judiciário, né, por essa institucionalização do poder. E Palmas, lá de onde eu venho, né, já que o professor Chico está lá agora, a gente tem uma realidade ali muito severa em relação ao acesso ao Poder Judiciário. Então, talvez essas técnicas, né, essa experiência, que é, claro, uma situação muito mais gravosa, possa nos trazer alguma luz, né, para aplicação e resolução de conflito ali dentro da nossa realidade. A gente já estou estendendo esse convite, assim. No caso é um pouco diferente, porque a ação do governo brasileiro era de mostrar como funciona a justiça tradicional, a justiça formal. Porque a justiça tradicional, que era justamente a composição pelo líder da tribo, nós considerávamos um pouco precária, porque a vida era um pouco, assim, era muito pouco valorizada, até pela realidade deles. Mas eu imagino, professora, assim, nessa parte doutora, dessa parte de conscientizar as pessoas que elas têm que buscar o poder judiciário, né? Sim, isso sim, eu acho importante, porque muitos conflitos são, principalmente conflitos da terra, né? Conflitos agrários. A gente tem um alto índice de violência, porque não se acredita na justiça, né? Não se vê a justiça como um meio para a defesa dos direitos. Até já convidando a todos, na sexta-feira, na aula do professor Chico, vai ter uma palestra sobre a participação da mulher nos conflitos agrários, né?
E a gente tem um alto índice de violência nessa seara. Talvez essa parte que a diplomacia e a experiência de vocês podem nos trazer é como conscientizar as pessoas que, sim, o Poder Judiciário ele é apto e pode receber, absorver esse tipo de demanda, né? É uma questão mais de confiança e de se acreditar, né? Então, assim, já fica esse convite para a gente pensar esse tema juntos. Mas, assim, vamos lá, voltar aqui para o interesse dos nossos, né, dos nossos participantes. A professora Adriana falou que agradeceu, né, a resposta à pergunta, sobre ela entendeu, já conseguiu compreender o papel da mulher na questão do Irã. E daí a gente também tem algumas dúvidas aqui da Adriele Lauchen, pontuei que é a próxima pergunta. Se vocês já têm alguns lugares que estão prospectando e trabalhar futuramente, né? Se vocês já sabem para onde irão. E já vou emendar também com a pergunta do professor Chico. Como que foi esse período no Instituto Rio Branco de preparação? Que tipo de preparação é essa, né? A gente fica em dúvidas. Vocês têm, por exemplo, treinamento para autodefesa, né? É só realmente uma preparação cultural, enfim. O que é essa preparação? Na verdade, o que a gente estuda no Rio Branco é basicamente uma revisão do que a gente estudou para o concurso, pelo menos foi essa a minha experiência. A gente estuda economia, política internacional, história, um pouco de geografia, enfim, que é necessária, que vai dentro dos contextos. A gente tinha aula de línguas, a gente tinha fazer uns debates, às vezes, enfim. Na aula de inglês tinha isso, uma simulação de uma reunião da ONU, por exemplo. Era talvez uma das poucas coisas mais práticas que a gente via no Rio Branco na época. Eu acho que hoje em dia mudou bem a grade curricular e eles estão tentando tornar a coisa um pouco mais prática para a gente ver o dia a dia do trabalho do diplomata. Você tem muito mais diplomata atuando no Itamaraty que vai lá dar aula específica sobre os temas que eles estão cobrindo naquela época. Então, eu acho que mudou um pouquinho o Rio Branco depois que a gente saiu de lá. Isso, mas a gente não tem aula de nem cultural, nem de Defesa pessoal. E não quer dizer que não seria necessário, mas... Enfim, Era isso que na verdade, que eu tinha interesse em saber, porque eu imaginei justamente que imaginava que tivesse justamente esse tipo de cadeira, né, relacionada à cultura, antropologia, justamente para entender, e inclusive essas questões relacionadas à defesa pessoal, sei lá, até manuseio de armas, enfim. Não, acho que o manuseio de armas até ia ser bem complicado, a gente andar armado por aí. Então, por exemplo, no caso de países um pouco mais perigosos, como Bagdá, onde a situação é mais instável, com alguma frequência lançam foguetes contra algumas instalações ali na capital. Então, os nossos diplomatas em Bagdá moram num bunker, sem as famílias, só os diplomatas, e não saem de lá para nada, a não ser para reuniões muito importantes, e aí quando saem com comboio, com carro blindado, com uma proteção grande. Mas de maneira geral, a gente, por exemplo, lá em Timor-Leste, eles tinham a tradição pirofágica, também tinham um certo costume de jogar pedra nas pessoas, e às vezes também houve casos em que eles mataram umas pessoas à catanada, né, que eram os facões. E basicamente você tem que ter bom senso para evitar situações em que você se expõe, mas eu passei por uma situação em que começaram a jogar pedra em um monte de gente, eu estava no meio, mas não foi atingida por nenhuma pedra. E também teve uma vez que eu estava com uns amigos, a gente foi para uma praia um pouco erma, e porque eles se ofendem um pouco com a nossa roupa de banho. E a gente estava numa praia um pouco mais distante, então teoricamente não era para ter ninguém lá.
e a gente estava fazendo churrasco, então tava um pouco, a nossa realidade um pouco contrastante com a deles. E aí tinham duas pessoas que estavam assim observando de longe e foram se aproximando e começaram a balançar assim a katana pra gente e começaram a bater a katana na árvore. E a gente entendeu bem que ali era o momento de bater em retirada. Então, por sorte, tinha uma pessoa da polícia da ONU com a gente, que estava. E aí sim, um policial da ONU pode andar armado. E aí a gente fez uma evacuação, foi saindo um carro, foi saindo outro, foi saindo outro. E o último carro foi o que tinha esse policial. Mas é bem mesmo o bom senso, um pouco de sorte. Alguns colegas não tiveram tanta sorte, mas é isso. E você escolheu, né, doutora, ir para Timor-Leste, assim, super... Sim. Eu achei fantástico. Achou fantástico. E tem que ter esse espírito, né? E vocês já sabem o próximo lugar de vocês? Ainda não? Na verdade, eu acabei de voltar, tem 3 meses, e ele ainda está voltando. Então, agora a ideia é ficar aqui, porque o diplomata tem 3, dizem, né, que a gente tem 3 preocupações, 3 ãos que importam muito na nossa vida, que é remoção, lotação e promoção. Então, agora a gente está na fase da remoção de volta para o Brasil. E aí, remoção implica lotação. Então, eu agora estou no Ministério da Justiça, acabei de começar lá. Inclusive, foi assim que eu conheci a professora Vanessa. E ele ainda está voltando. E aí, então, depois, daqui a muitos anos, a gente vai pensar na próxima saída para o exterior. Mas agora é lotação e promoção. Então, mas Tá promoção. ótimo. Tá certíssimo. Eu sei que a gente já tomou o tempo que a gente ia combinar de vocês, mas se puder fazer mais 2 perguntas rapidamente, tudo bem para vocês? Tudo bem. Tudo bem? Tá, então, o Silvio Weber, ele gostaria de saber, se a maioria dos servidores são concursados, né? Mas se existe também aqueles que são indicados pela presidência da República que entram na carreira, ou se todo mundo é realmente pelo concurso público. E se existe esses postos que são indicados pelo presidente, como é que é essa recepção pelos colegas do Itamaraty? E eu já vou também, para a gente facilitar aqui o diálogo, colocar uma outra pergunta, que é se um diplomata, da Isabela, se o diplomata pode trabalhar na ONU, né? Como é que é esse acesso à ONU? Então vamos lá, respondendo rapidamente. Os funcionários do Itamaraty são todos de carreira, e os cargos políticos são reservados a ministro de Estado, embaixador, são os mais altos postos que podem ser ocupados dessa maneira, mas tradicionalmente, nem mesmo há algum tempo, muito raramente o embaixador tem sido nomeado de fora da carreira. Então, o presidente pode nomear qualquer pessoa com mais de 35 anos como embaixador do Brasil no exterior. E isso acontecia com mais frequência há mais tempo. Hoje em dia é mais raro. É mais raro. Pelo entendimento de que para você ser embaixador, você tem que ter todo um conhecimento, todo um treinamento que vem da experiência da carreira. Então, não é só um conhecimento técnico, é um pouco mais que isso. E a outra pergunta, como é visto... Assim, se dá para ir para a ONU. Como é visto, é como um primo distante chegando no meio da família que se reúne todo domingo. É um pouco isso. Com relação ao acesso à ONU, se é possível existe, a gente tem um escritório, uma representação junto à ONU em alguns, enfim, a gente tem em Nova York, a gente tem em Genebra, no Quênia, em Viena, isso. E só que o diplomata também pode ser cedido à ONU. A gente tem alguns colegas também que são cedidos. Mas... trabalha no gabinete do presidente da Assembleia Geral, trabalha em outras funções em Nova York, em Genebra. Isso. Então... Perfeito. Também temos aqui o Kevin
Zonita, que perguntou se em caso de desrespeito, e daí a gente já vai partindo para o encerramento, eu peço desculpas também para quem não teve essa pergunta respondida, mas depois a gente pode fazer essa intermediação por meio dos professores, né? A gente também procura, como é um evento grande, os microfones também ficam fechados para que a gente possa controlar, né, essas perguntas. Então, Kevin Zonita perguntou se houver um desrespeito em casos onde um governante acabe por ter um ato que desrespeite o país em que está o diplomata, né? A gente costuma ver reportagens sobre isso, fechou a embaixada, né? Ou não aceita mais aquele diplomata no país. Se existe um código de ética oficial para contornar essa situação, ou se é necessário tomar alguma medida livremente, exercendo uma negociação. Essa pergunta, porque normalmente o que acontece, normalmente não, nenhuma dessas coisas acontece com muita frequência, mas a situação mais comum dentro dessas raridades é o diplomata que não se porta bem no país onde ele está, e ele se torna uma persona não grata e é expulso do país. Em poucos dias. Em poucos dias. Então, isso é uma coisa que não acontece com frequência, mas é mais comum do que o contrário, o diplomata ser desrespeitado pelo governo do país onde ele está acreditado. Isso. O que eles disseram é que o governante do nosso país desrespeita um governante do país de lá, e aí a relação esfria, ou às vezes corta a relação. Isso pode acontecer, mas aí o que acontece? O diplomata é chamado a prestar esclarecimentos, ele é convocado, e essa convocação é uma sinalização no meio diplomático de que o desagrado foi profundo. É uma sinalização, olha, nossas relações é um sinal amarelo. E a partir dessa conversa, o diplomata pode ser expulso ou não, mas é aí que entra o nosso papel mais importante de conciliação, de busca de entendimento, enfim, eu acho que o melhor argumento no caso do Brasil, o melhor argumento é que nós temos boas relações de longo prazo com todo, enfim, hoje em dia com a maioria dos países. Então, que é importante ter uma visão, manter a visão de longo prazo sempre, para que a gente possa superar as pequenas dificuldades que surjam pontualmente. Então, é uma questão de ter perspectiva e ver o que é mais importante. Excelente, acho que todas as perguntas, pelo menos as que eu tinha aqui no chat, foram respondidas, né? E nós ficamos muito, muito gratos pela participação de vocês, já tomamos mais tempo do que o recomendado, mas até por causa do problema, né, que tivemos no início. Foi muito rico para nós, acredito que a professora Cândida também queira fazer alguma palavra, né, de finalização, não sei se também os doutores gostariam de fazer alguma palavra de encerramento, mas, de fato, muito, muito, muito obrigada em nome dos alunos do Instituto Federal do Paraná, tanto Campus Palmas, Coronel Vivida, também temos aqui Instituto Federal de São Paulo, temos Universidade Estadual de Londrina, temos os alunos também que eu esqueci de mencionar, peço desculpas, da FATEC, de Ivaiporã, então, em nome, e tantos outros que souberam ali, às vezes por outros meios, né, que não institucionais, muito obrigada em nome de todos os alunos, tenho certeza que vidas serão transformadas a partir dessa fala, e daí já deixo também aqui uma ideia de aqueles que manifestarem interesse pela carreira de diplomata, que manifestem para os seus respectivos professores, de repente a gente consegue fazer até um grupo, né, a partir desse diálogo, para aprimorar mais essas discussões, e de repente até para estudar mesmo para a diplomacia, né, quem sabe aqui não saiam excelentes diplomatas para o mundo. Muito obrigada, professores. E passo a palavra para a professora Cândida e também para vocês fazerem um encerramento. Eu, em nome do IFPR, Campus Coronel Vivida, eu agradeço a presença da doutora Maria Cristina, doutor Felipe, foi uma enorme gratidão ter vocês. Tenho certeza que ficamos
com essa conversa extasiados e bastante curiosos também, porque ao lado da dificuldade e do glamour, né, vocês devem ter várias histórias engraçadas para compartilhar, situações de comida, de lugares que visitaram, até da conversa, né, por vezes dificuldade com certos idiomas. Ficaríamos toda a manhã conversando com vocês, mas nós não vamos extrapolar a confiança e a generosidade de vocês. Nossa gratidão por esse momento. Vanessa, novamente, obrigado pela oportunidade, e eu peço desculpas pelo que tivemos no começo. Foi uma situação que nós não pudemos evitar, mas serão tomadas as medidas cabíveis e necessárias para esse caso, porque até estávamos na presença de vários adolescentes. Muito obrigada, sejam bem-vindos novamente ao Brasil. A doutora Maria Cristina já está de volta aqui, o doutor Felipe que está retornando, e se um dia quiserem passear pelo Paraná, eu sou daquela cidade, Pato Branco daí, que é bem famosa, né? Eu digo que Pato Branco vai dominar o mundo, porque todo mundo conhece alguém que passou por Pato Branco, ou teve aquele programa de televisão. Nossa região é bastante rica, e somos muito gratos pela presença e pelo tempo de vocês. Obrigada. Bom, vou falar, depois passar para ele. Para a gente foi um prazer enorme. É sempre gostoso conversar sobre os temas que a gente gosta, e principalmente com a juventude. Eu espero que a gente possa ter inspirado os alunos, pelo menos uma pessoa, não só com relação à diplomacia, mas com relação a seguir seus sonhos, porque eu acho que isso é o mais importante, é você ter a sua meta e seguir firme, não desistir, e acreditar que é possível, porque a gente um dia já esteve nessa posição também. Um dia a gente já foi estudante, e eu lembro que muitas vezes eu pensava, será que algum dia eu vou passar nesse concurso? O que vai ser da minha vida se eu não passar? Por isso que eu digo, essa fase é a mais difícil eu achei da minha vida. Depois parece que tudo se encaixa. Então, alunos, fiquem firmes, estudem, escutem seus professores, enfim, sejam felizes. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Professor Chico, não sei se... perdão, Felipe. Perdão, doutor Felipe. Eu também agradeço a oportunidade, o convite, e espero que a gente tenha respondido o máximo de perguntas que a gente pôde, mas quem tiver mais dúvidas é só nos procurar seus professores, e que a pergunta chega a gente. Amanhã eu estou voltando para o Irã, das férias que eu passei aqui no Brasil, então também estou à disposição lá na nossa embaixada no Irã. Qualquer coisa que precisarem, estamos por lá. Quanto à generosidade de vocês, certamente, quero dar um pulo no Irã, conhecer os persas, né? Os persas, assim, é algo motivador, né? Porque brava gente, né? Que construiu muitas coisas interessantes na nossa história, e acho que até o Irã e os persas nos dão essa conotação de que precisamos desbravar, né? Precisamos encontrar os mares, conhecer pessoas, brincarem com o mundo, e que tudo é possível. E, professor Chico, não sei se gostaria também de fazer uma palavra. Só gostaria de agradecer mesmo a participação dos doutores. Acho muito importante, o que eu acho mais rico desse tipo de troca é porque nós aqui, justamente pelo fato de estarmos bem interiorizados, né? Os nossos alunos, principalmente, muitas vezes têm uma visão de que o diplomata é alguém muito inacessível, alguém que está muito, muito distante de nós, né? E que perde-se muito esse vínculo, né? Então, eu quero agradecer e parabenizar vocês também por essa atitude, né? Tão patriótica, sabe? Tão patriota de participar, de fazer essa fala com os nossos alunos que são tão jovens, que tem tantos, né, que estão nas fases justamente de colocar em prática todos os sonhos, né? Então, eu gostaria de agradecer por esse gesto bonito da parte de vocês, e que eu particularmente fico muito emocionado, até porque eu nunca tive, por exemplo, na minha época de escola, de ensino médio, até da faculdade, de ter contato com diplomatas, né? E vocês se disponibilizaram com tanto carinho, tanta
Acho que... Chico cortou, mas acho que ficou bem claro. Tá Aí perto voltou. Desculpa, Chico, eu te desculpa, mas é isso. Muito obrigado. Foi fantástico mesmo poder ter esse contato com vocês. Obrigado. Então, ficamos por aqui. Agradeço também a professora Cândida e a professora Elizabeth que nos proveu os meios e ansiando já, né, para a gente fazer essa outra rodada de conversa sobre a dissolução pacífica de controvérsia, experiência tão rica, e daí falar de experiência, né, experiência no Timor-Leste, experiência no Irã. A gente vai perturbar vocês. Tá bom. Muito Tá obrigada. Um abraço a todos. Obrigada a todos os participantes. Tchau, tchau.